Observem lá na página 29 de vocês que nós temos a história em quadrinhos, a lagartixa do tempo. Em outras atividades, nós já fizemos análise dessa mesma tirinha, né? Então, a lagartixa do tempo. A menina diz ao menino, né, puxando ele: Olha, Mendé, olha ali, uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça: Lagartixa, vai chover hoje? E o menino caiu na gargalhada, né? Você é muito bobinha. Não acredito que você acredita nessa bobagem. Ha, ha, ha. E a menina, né, ficou toda decepcionada. É claro que ela sempre vai responder desse jeito, ha, 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 ha. E o que acontece? Ai, ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? E o que a lagartixa responde? Aponta o dedo para o menino, né? Indicando que sim, né? Existe uma pessoa mais boba do que a irmã dele, ele mesmo. Lá na página 30, nós temos a questão 1, que nos pede assim: identifique e registre a seguir a complicação, o clímax, o desfecho, o tempo e o espaço dessa história em quadrinhos. Então, olhem só. A complicação é aquele primeiro momento, o primeiro conflito. Nesse caso, acontece no terceiro quadrinho, quando Telúria, né, que é a menina, afirma que a lagartixa responde a questões sobre a previsão do tempo. Então, esse é o conflito, né, a situação. O clímax está no quarto quadrinho, quando Mendeleev, ele acaba zombando da cara da menina, dizendo assim: não acredito que você acredita nisso. E ele cai na gargalhada, né? Como se a lagartixa não fizesse as previsões. O desfecho acontece no último quadrinho, quando somente pela linguagem não verbal, a lagartixa aponta ao menino, né? Quando ele pergunta: existe alguém mais bobo do que minha irmã? E ela aponta o dedo para ele, querendo dizer que ele é mais bobo do que ela. O tempo, então, a história se passa em alguns minutos, em um dia ensolarado. Então, vejam que pelas imagens, pelo texto não verbal, nós podemos indicar isso, né? Que o tempo é um dia ensolarado, em poucos minutos, né? Porque é uma história curta. E o espaço é um ambiente externo, então um jardim, porque tem bastante folhagens, né? Tem um céu bem azul atrás, então seria essas situações. Na 2, pede para nós relacionar as colunas. Letra A: apresentação ou situação inicial. Qual que é a situação inicial dessa história? Do outro lado, diz assim: é a situação em que se encontram os personagens quando se inicia a história. Em geral, nesse momento, são apresentados o tempo e o espaço em que acontecerá a narrativa. A situação é de equilíbrio, de harmonia, ou seja, ainda não surgiu o conflito. Então, a situação inicial geralmente acontece a apresentação dos personagens, do espaço, né, onde irá se passar essa história, sem nenhum conflito. Então, vocês vão colocar a letra A nesse trecho que explica a situação inicial. Letra B, complicação. Quando que aparece a complicação? É o surgimento de algum conflito, algo interrompe a harmonia inicial em que os personagens se encontravam. Então, algum acontecimento que vai atrapalhar essa situação inicial de harmonia, algum problema. Letra C, clímax é o momento de maior tensão na história, em que o conflito atinge maior intensidade. Lembram lá da tirinha da Cebolinha e da Mônica, né? Que o clímax foi o momento em que a Mônica bate no Cebolinha com o seu coelhinho, né? Então, o clímax é o momento de maior tensão na história. E letra D, desfecho,
é a solução dada ao conflito. Acontece sempre no final. E não precisa necessariamente ser um desfecho feliz, harmonioso, né? Pode ou não gerar, então, um final feliz. Na questão 3, nós temos o primeiro quadrinho para analisar e dizer o que indica o ponto de exclamação. Então, o trecho, a fala da menina diz assim: olha, Mendé, olha ali, uma lagartixa. Então, ali está sendo usado o ponto de exclamação. O que ele está indicando? Espanto? Tristeza? Alegria ou entusiasmo? Ali eles estão muito entusiasmados, né? Quando a menina ela vê a lagartixa, ela fica muito entusiasmada para contar ao seu colega, né? O que a lagartixa é capaz de fazer. Então a questão certa é a letra D. Na questão 4, pergunta para nós assim, agora lá na página 31. Qual que é a função da pontuação nesse quadrinho? O quadrinho é o 2. Mas isso eu já sabia, diz o menino. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Então, a primeira fala é do menino e a segunda é da menina. Ele diz assim, mas isso eu já sabia. Sabia o quê? Que é uma lagartixa. Aí a menina diz, não, mas essa lagartixa, ela é diferente. É a lagartixa do tempo. Então, qual que é a função da pontuação nesse quadrinho? Qual pontuação que está sendo usada? Também a exclamação. Nesse contexto, também a exclamação tem a função de indicar surpresa e espanto, né? Porque o menino fala, né? Mas eu já sabia, né? E a menina diz, não, mas essa é uma lagartixa do tempo. Então, o menino faz essa cara de surpreso, né? Que o ponto de exclamação é capaz de indicar, né? Eu falei ontem para vocês que as pontuações, elas são acompanhadas de expressões, né? Então, quando nós usamos uma pontuação, tem uma entonação certa para nós falarmos a frase, o texto, que também vai ajudar no sentido. Questão 5. Nos quadrinhos a seguir, qual é a diferença de sentido entre as duas ocorrências do sinal de interrogação? Então, o quadrinho 3 e o 6. No 3, a menina aponta o dedo para a lagartixa. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? E no 6º quadrinho, ai, ai, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Essa é a fala do menino, né? Em que no último quadrinho, daí a lagartixa vai apontar para ele. Então, no quadrinho 3, a função do ponto de interrogação, lá quando a menina aponta para a lagartixa e pergunta, lagartixa, vai chover hoje? E o que a lagartixa faz? Ela balança a cabeça. Então, nesse quadrinho, vai indicar um questionamento, uma pergunta. E no quadrinho 6, o ponto de interrogação, nesse caso, é no sentido de afirmação. Então, o que acontece? Olhem só, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? É uma pergunta meio que afirmativa, né? Porque no caso que as perguntas elas não funcionam como questionamento, mas como asserção, aferição e negação nesse caso. Então, dependendo do contexto, nós temos que analisar o ponto de interrogação também. A questão 6. Sobre o uso das aspas, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Então, letra A. As aspas podem ser empregadas para destacar palavras que estão sendo usadas em sentido diferente do seu sentido mais comum? Sim, né? Então, como vocês mesmos falaram, nós usamos as aspas para aquelas palavras irônicas, muitas vezes, né? Que não tem o sentido real, né? Então, nós usamos sinônimos, né? Letra B. As aspas são empregadas apenas para indicar dúvida, incerteza, insegurança? Falso, né? Porque
A pontuação que nós usamos para indicar incerteza, insegurança, é o ponto de interrogação, né? Ou até mesmo as reticências, quando nós estamos em dúvida. Então, não, né? Essa é falsa. As aspas não são usadas para essa função. Letra C. As aspas são empregadas para indicar a interrupção de uma frase em casos de falta de ideia, incerteza ou interrupção? Não, né? A pontuação que nós usamos nesse caso são as reticências. E a letra D. As aspas são empregadas somente para indicar alegria, raiva, espanto? Também é falsa, né? Porque a pontuação que nós usamos para indicar essas emoções, alegria, raiva, espanto, entusiasmo, é o ponto de exclamação. Então, essa também é falsa. Na página 32, a questão 7. Sabendo que as aspas são utilizadas para destacar palavras e expressões deslocadas de seu sentido habitual, sentido literal, reescreva as frases a seguir empregando as aspas adequadamente. Então, na letra A, nós temos a seguinte frase. Que belo trabalho! Você conseguiu estragar tudo o que já estava feito. Qual que é a palavrinha aqui que traz a ideia de ironia, né? Então, olhem só. Belo trabalho. Que belo trabalho, né? Você conseguiu estragar tudo. Então, nós, no nosso dia a dia, acabamos usando muito essas palavrinhas irônicas, né? Para dizer, expressar alguma situação. Então, vocês vão reescrever a frase colocando as aspas na palavrinha belo, né? Para indicar ironia, senão o sentido fica outro, né? E quando essas palavras, elas são com o sentido irônico, nós temos que colocar as aspas. Letra B. O filho ouviu um redondo não do pai. Essa frase também tem um problema, né? Tá faltando aspas. Em qual palavra? Redondo aqui, ele está no sentido metafórico, né? Não tem como, né, verdadeiramente ouvir um não redondo. Está no sentido metafórico. Então, vocês vão colocar as aspas na palavra redondo também para indicar essa ironia, né, essa metáfora. Letra C. Esse anjinho briga com todos que estão por perto. É o mesmo exemplo que eu dei em sala de aula, né? Os anjinhos não param de falar. Anjinhos, né? Então, também vocês vão colocar as aspas na palavra que tem traz uma ironia. Letra D. Ele ficou tão animado ao saber que trabalharia o fim da semana inteiro. Fica animado quem trabalha o fim da semana inteiro? Acho que não muito, né? Então, o humor, a ironia está na palavra animado. Vocês vão colocar a pontuação adequada. Letra E. Esse café fraco, frio e sem açúcar está ótimo. Fica ótimo um café fraco, frio e sem açúcar? Não, né? Então, onde que está a palavrinha, né, que traz a ironia? Ótimo, está muito ótimo. Mas não, né? Então, coloquem as aspas na palavrinha que tem a ideia de ironia. Letra F. Esse gênio conseguiu errar todas as questões. Qual palavrinha que está com sentido deslocado, sentido irônico? Gênio, né? Porque se conseguiu errar todas as questões, não é tão gênio, né? Então, coloquem as aspas aonde vocês acham que tem a palavrinha com ironia. A questão 8. Indique o sentido que as aspas conferem às palavras das frases que você reescreveu. Eu já falei, né, no decorrer das frases, qual que é o sentido. Então, as aspas empregadas nas palavras belo, anjinho, animado, ótimo e gênio, elas indicam ironia, né? Então, elas têm um tom irônico. E as aspas empregadas na palavra redondo indicam uma metáfora, que é o que nós já falamos. Então, vocês vão escrever isso na questão 8. E na 9, tem uma questão para nós dizer para que são usadas as reticências. Vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Nós usamos as reticências para interromper um pensamento? Sim, né? Então, por exemplo, né, como nós
Fizemos em sala de aula. Vou pegar o meu celular. Daí tem o pensamento, né? Espere um pouquinho. Então, nós podemos interromper esse pensamento colocando as reticências. Então, é verdadeiro. Letra B. Para indicar hesitações, também, né? Então, também vocês vão marcar a letra V de verdadeiro. Letra C. Para indicar espanto, qual que é a pontuação que nós usamos para indicar espanto? A exclamação, né? Então, essa é falsa. Letra D. Indicar uma ironia? Também não, né? Para indicar ironia, nós usamos as aspas, as atividades que nós acabamos de fazer. E para realçar uma palavra? Também não, né? Porque para realçar uma palavra, nós vamos usar outra pontuação, não as reticências.